Alô, alô, YouTube! Na última vez, falamos um pouco sobre a história entre a Rússia e a Ucrânia e por que hoje eles estão brigando. Se você perdeu esse vídeo e quer entender um pouco mais, clica no cartão que vai aparecer aqui ou no link embaixo da descrição. E já sabe, aproveita, se inscreve, curte esse vídeo, ativa a notificação, todas aquelas coisas que sempre peço, para apoiar esse canal e não perder os próximos vídeos. Bem, agora que a gente sabe um mega resumo da história desse conflito, vamos finalmente responder a pergunta: será que a Rússia vai realmente invadir a Ucrânia? Aqui vai 3 motivos que provam que eles vão invadir e 3 motivos que eles não vão invadir. O que é legal é que algum desses motivos eles podem ser adaptados para qualquer outro conflito tenso entre 2 países acontecendo hoje, como por exemplo a China e Taiwan. Mas sem mais enrolação, bora lá! Até agora, parece que as tensões entre os dois estão super altas. Em janeiro, a Rússia já começou a esvaziar a embaixada lá em Kiev, a capital da Ucrânia, seguido de outros países como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Austrália. Os dois lados estão se preparando militarmente bastante, e líderes dos rebeldes pró-Rússia lá em Moscou falaram que uma guerra contra a Ucrânia é necessário. Mas até agora não invadiram. Então, será que vai acontecer ou não? As 3 evidências contra uma invasão são tempo, propaganda e russofobia. Primeiro, tempo. Se a Rússia quer invadir a Ucrânia, por que ainda não fez? Quanto mais tempo demora para fazer isso, mais difícil se torna, principalmente porque dá mais tempo para o oponente se preparar. Muitas vezes, as invasões mais eficazes são aquelas surpresas, quando você pega o inimigo despreparado, assim como Israel fez na Guerra dos 6 Dias. Mas a Rússia não fez nada ainda, somente está preparando. Desde o ano passado, eles começaram a movimentar tropas perto da fronteira, mas eles já fizeram isso antes, muitas vezes até, desde que eles começaram lá com a Crimeia. A Rússia gosta de mostrar seus músculos, que é uma potência militar mundial, e que eles têm uma voz. Então, pode ser que tudo isso é para fazer show, mostrar todo esse poder da Rússia, e forçar o outro lado a fazer algo que beneficie eles mesmos, trazer para a mesa assuntos do interesse deles. Como eu mencionei também, com toda essa demora, os outros países eles ganham tempo para se preparar melhor. No começo do conflito, a Europa estava meio desorganizada, meio dividida. Alguns, como a França e a Alemanha, diziam para ninguém se precipitar, enquanto outros, como os Estados Unidos, a Polônia, a Lituânia, diziam que era necessário uma resposta mais forte contra a Rússia. E então eles ficavam debatendo. E a Rússia podia ter aproveitado essa desorganização para invadir de uma vez, mas não fez. E aí então, com o tempo, mais países começaram a entrar em acordo e demonstrar apoio para a Ucrânia, preparando sanções contra a Rússia e também sustentando a força militar ucraniana. Eles até estão ameaçando interromper o Nord Stream 1 e 2, que são gasodutos que passam pelo mar. O novo chanceler da Alemanha era contra fazer isso. Mas no começo do ano, ele mudou de ideia e começou a apoiar, também sugerindo sanções para o próprio Putin e expulsando a Rússia do SWIFT, uma organização de bancos mundial. Ainda tem discordâncias, é claro, entre os países europeus. Alguns não querem mandar militares para a Ucrânia ou apoiar diretamente as forças armadas dele, somente mais com apoio financeiro, enquanto outros países, como os Estados Unidos e o Reino Unido, já enviou mais de 60 milhões de dólares em armamentos no ano passado. Até as forças armadas dos Estados Unidos já estão de alerta e prontos para responder se necessário. Então agora a Ucrânia e o Oeste estão mais prontos para uma invasão. Se o Putin quisesse mesmo invadir a Ucrânia, ele devia ter feito mais cedo. Segundo argumento que não vão invadir é propaganda. Guerra custa caro e traz mortes para a população. Então se um país não preparou o público para uma guerra, ele pode enfrentar uma crise interna feia. Por isso que muitas vezes o governo prepara a população para a guerra, através principalmente de propaganda. Mas lá na Rússia, a maioria dos russos acham que a Ucrânia deveria apenas ter um vizinho amigo aí. E com as crises econômicas que a Rússia está passando, não parece que as pessoas iriam gostar muito de uma guerra para anexar a Ucrânia, ou pegar pedaço dela. Quando a Rússia anexou a Crimeia, foi diferente. Putin fez uma propaganda a favor disso. Mas em contrapartida, sobre esse conflito em Donbás, não falou muito não. Os jornais russos muitas vezes nem falam direito do conflito, ou deixam para falar mais tarde, não como uma grande manchete. Então, diferente da Crimeia, Putin não fez ainda muita coisa para preparar o seu público, e isso talvez sugere que ele não tenha reais intenções de invadir a Ucrânia. E o terceiro argumento contra a invasão é a russofobia. Naquele vídeo que falamos sobre o tamanho da Rússia, mencionamos que Moscou gosta de ter
países vizinhos que eles podem facilmente controlar, ou pelo menos que eles têm grande influência, porque aí garante que aquele vizinho não se torne uma ameaça no futuro. Aliás, os russos não são os únicos que gostam de fazer isso. E um dos grandes motivos para toda essa briga é o fato da Ucrânia estar se afastando da Rússia, chegando mais perto da União Europeia, até mesmo da OTAN. E muitas pessoas na Ucrânia desenvolveram o que chamam de russofobia. Não gostam da Rússia, não gostam de russo, e até pessoas que têm no seu histórico envolvimento mais com a Rússia, ou que têm ideias mais pró-Rússia, foram perseguidas lá na Ucrânia. Então não só o país, mas a população cada vez mais se afasta da Rússia. E quando a Crimeia foi anexada, isso só piorou. Eles até assinaram aquele acordo de comércio com a União Europeia, e a russofobia aumentou ainda mais no país. Então, se a Rússia for invadir a Ucrânia ou anexar aquela região lá de Donbass, é bem provável que isso vai afastar ainda mais a Ucrânia da Rússia. E aí eles vão ter um vizinho mais do lado da OTAN. Olhando esse mapa aqui da Ucrânia, a gente vê que muitos ucranianos que são etnicamente russos ou falam russo, eles estão mais na ponta, perto da fronteira com a Rússia. E isso afetava muito as eleições do governo ucraniano. Por exemplo, em 2004, o Norte votou mais pesadamente em um candidato a presidente mais pró-União Europeia, enquanto o Sul votou para um presidente que era mais pró-Rússia. E os resultados foram bem perto, era bem dividido. Em 2010 foi a mesma coisa, dessa vez quem ganhou foi o candidato mais pró-Rússia. Mas aí desde que a Crimeia saiu, os eleitores de lá também saíram. Então, os candidatos, não só à presidência, como também no parlamento ucraniano, têm sido cada vez menos pró-Rússia. Se a Rússia for anexar o resto da região lá no leste, praticamente o eleitorado que vai sobrar vai ser pró-União Europeia, perdendo quase todos os eleitores que são mais pró-Rússia. Putin, sabendo disso, talvez não tente invadir ou anexar Donbass, para não perder os apoiadores pró-Rússia dentro da Ucrânia. E esses são os 3 argumentos que mostram que a Rússia não vai invadir a Ucrânia. Agora, quais são os 3 que na verdade apontam para uma possível invasão? Eles são oportunidade, tropas e Crimeia. Primeiro, oportunidade. Como já falamos algumas vezes, a Ucrânia cada vez mais está indo para o lado da Europa. E quanto mais o tempo passa, mais perto eles chegam e mais provável que eles se unam à OTAN ou à União Europeia. Se a Rússia não fizer nada, eles então vão perder a Ucrânia para sempre. Esse conflito talvez então seja a última chance para eles conseguirem resgatar a Ucrânia para o lado deles. É uma oportunidade ideal para a Rússia meter seus soldados lá e controlar o país. Talvez eles vão tentar absorver o país inteiro, tornando eles uma república dentro da Federação Russa, ou talvez, e mais provável, eles vão deixar a Ucrânia independente, com ou sem aquelas áreas, e instalar lá um governo que é mais pró-russo. E dane-se população, não é como se eles não tivessem experiência calando a boca de protestos. Então talvez é agora ou nunca a última chance da Rússia trazer de volta a Ucrânia para o controle deles. A segunda evidência de invasão é o crescente movimento de tropas na fronteira da Rússia. Sim, a Rússia já fez isso várias vezes, mas isso não quer dizer que eles não vão invadir. Além do mais, a presença militar tem só aumentado muito recentemente. Aqui vemos onde a Rússia tem forças perto da fronteira da Ucrânia, que quase cerca o país inteiro. Provável quando eu postar esse vídeo já vai ter aumentado isso também. Tem mais de 125 mil tropas por volta da Ucrânia, e a Bielorrússia também está aliada com a Rússia. Recentemente a gente viu aqueles vídeos dos dois treinando e fazendo exercícios para uma possível invasão. Muitas dessas tropas também elas estavam bem longe da Ucrânia. Então todo esse movimento de trazer para lá, todo esse dinheiro gasto, sugere que Putin está super preparado para invadir a qualquer momento. Talvez não seja uma invasão de grande escala no país inteiro. Talvez eles precisariam de mais tropas. Mas com certeza eles conseguiriam tomar aquela parte lá no leste, ou talvez até controlar áreas estratégicas, como a capital, Kiev. O terceiro motivo de invasão é a própria Crimeia. Sim, todo mundo, o Oeste, está contra. Sim, eles deram várias sanções antes, e vão dar mais. Mas algo parecido aconteceu quando a Rússia anexou a Crimeia. Um monte de país foi contra, os condenou, deram sanções, ameaças, mas ainda assim, Putin estava nem aí, anexou a Crimeia. Isso parece mostrar que Putin ele prioriza estratégicas geopolíticas do que qualquer outra coisa. Se mesmo com todos esses problemas, ele ainda assim mandou militares lá para a Crimeia, então é bem possível que ele faça mesmo em Donbass, principalmente para não perder a Ucrânia. E aí tá 3 evidências que mostram que eles vão invadir e que eles não vão invadir. Agora, o que você acha? Eles vão ou não vão? Quais outros argumentos que pode fazer contra ou a favor que eu não mencionei aqui? Fale nos comentários aí embaixo, lembrando sempre de respeitar a opinião diferente.
E por enquanto eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima.